Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Barreto, eu sou cirurgião plástico aqui em Sobral, Ceará. Eu estou hoje para falar um pouco com vocês sobre preenchimentos cutâneos e toxina botulínica, Botox. Bom, a primeira coisa é a gente conseguir definir e diferenciar o que é cada um. Então, existe uma diferença entre as medicações, tanto do que é cada uma, como qual é o efeito que cada uma proporciona, quanto tempo, então são duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes elas se associam, mas na imensa maioria das vezes elas têm aplicabilidades diferentes de cada caso, tá bom? Bom, primeiro o Botox, né, a toxina botulínica. O Botox ele é o nome mais conhecido porque a primeira medicação de referência que saiu no mercado, mas acabou sendo conhecido como Botox, mas é a toxina botulínica que tem várias outras marcas também. Então, o Botox ele é uma medicação que ele faz com que a musculatura ela seja paralisada, ou seja, quando você movimenta o músculo, ou seja, quando você faz a mímica facial, o Botox ele vai atuar nessas musculaturas e aquela ruga que apareceria com essa musculatura, com a ação dessa musculatura, essa ruga não vai mais aparecer. Consequentemente, com a remodelação da pele, a ruga tende a desaparecer mais para frente. Então, ela é utilizada onde? Nos locais onde, basicamente, a ruga só aparece quando movimentamos. É muito utilizada e praticamente na maior parte dos casos é utilizada em região das linhas de expressão do próceros, que são aquelas rugas que se formam aqui na ruga glabelar, nas rugas da região frontal, nas rugas de pé de galinha, em algumas rugazinhas que se formam nessa região. Às vezes é utilizada para sorriso gengival, tem outras aplicabilidades, como principalmente hiperidrose palmar e plantar, que é o excesso de suor nas mãos, mas isso aí eu particularmente não faço, eu vou mais para frente dizer o que basicamente eu faço. O preenchimento ele é o quê? O preenchimento ele é feito, eu particularmente só indico e só realizo com ácido hialurônico, que é uma substância que está presente naturalmente na pele, então não tem risco de rejeição, embora possam existir pessoas que façam preenchimentos com outros materiais. O principal deles é chamado PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é o que se ficou popularmente conhecido como bioplastia. Então, eu particularmente não uso porque pode dar rejeição no paciente, então eu só uso preenchimento com ácido hialurônico, que normalmente eu só indico com ele. O preenchimento, como o próprio nome está dizendo, ele não vai paralisar nada, ele vai basicamente preencher. Então ele é utilizado naquelas rugas que são rugas mais estáticas, rugas mais profundas, que a gente vai colocar esse preenchedor na região próxima ali da derme, no subderme chamado, para que ele levante aquela pele e, consequentemente, aquela ruga seja amenizada. Então ele é muito utilizado na região de bigode chinês, ela é utilizada nessa região aqui também bastante, é utilizado em alguns pontos aqui na região de olheira, e existe um adicional que o preenchimento pode usar, que não é só tratar rugas, mas é também aumentar o volume da face. Você pode colocar preenchimento na região malar, você pode colocar preenchimento na região do contorno do queixo, você pode colocar preenchimento na região dos lábios. Existem pessoas que fazem preenchimento na região nasal. Eu, particularmente, eu acho que não é uma coisa muito bem indicada. Eu acho que tem uns riscos adicionais da a famosa rinomodelação. Eu não faço. Tem pessoas que fazem, cada um tem suas indicações, mas eu particularmente não faço, certo? Como é que funciona cada um, né? E como é que funciona cada técnica? Bom, a toxina botulínica, vamos falar inicialmente dela. A toxina botulínica ela é realizada em consultório, demora a aplicação em torno mais ou menos de uns 3 a 5 minutos, é bem rápido. Normalmente a gente marca os pontos na região frontal, na região glabelar, na região de pezinho de galinha, onde eu faço a região frontal, que é terço superior da face. Região frontal, região próceros e corrugador e região de pé de galinha. A gente aplica as medicações em cada ponto equidistante. Essa medicação ela tem uma função inicialmente em torno de 3 a 5 dias, ela começa a fazer o seu efeito. E aí, basicamente, depois de uns 15 dias, ela tem o seu efeito máximo e ela dura em torno de 4 a 5, até no máximo 6 meses. Normalmente, após o 4º mês, você já começa a perceber algum retorno das rugas e algum pouquinho de função da musculatura, tá certo? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, ela é utilizada sempre em pontos equidistantes, ou seja, o mesmo ponto aqui e o mesmo ponto aqui na mesma altura. Mas às vezes pode acontecer
de ter alguma assimetria. A medicação ela pode funcionar um pouco mais de um lado que do outro, por isso que toda pessoa que faz Botox, o ideal é orientar o seu paciente que após 15 dias, se houver necessidade, você voltar no consultório para fazer alguma simetrização. O que é isso? Você levantar o olhar e um lado está levantando um pouco mais do que o outro. Se houver, você faz a simetrização, isso é bem rápido de resolver, tá certo? Existe um pouco de diferença no Botox que eu realizo para homem e para mulher. Para mulher, geralmente eu gosto de deixar a cauda da sobrancelha um pouco mais arqueada. Eu não gosto daquele arqueamento muito absurdo, porque eu acho que todo preenchimento e todo Botox, na verdade, todo procedimento realizado na região da face, tem que perceber-se alguma mudança, mas você não pode ter uma mudança radical, que acaba que fica uma coisa muito estigmatizada. Então eu gosto de deixar a sobrancelha um pouco mais arqueada nas mulheres. Nos homens, geralmente, esse arqueamento da sobrancelha ele não fica tão legal. Ele dá meio que uma cara de raiva à pessoa. Então ela fica como se fosse com raiva o tempo todo. Eu prefiro dar uma paralisada um pouco mais geral na região da face dos homens, certo? Não tem risco de praticamente nada. A única contraindicação que eu não faço é em grávida, mas a paciente ela pode aplicar já a partir dos seus 20, 25 anos sem problema nenhum, porque é o chamado Botox preventivo. E naquelas pacientes que já têm rugas mais profundas, mais marcadas, a gente pode fazer o Botox e talvez, decidindo cada caso a caso, associar algum preenchimento de alguma ruga mais profunda, tá certo? Como é que é o preenchimento? O preenchimento ele é feito também em consultório. A gente aplica alguns pontos anestésicos para poder anestesiar a região da face e aí logo depois ser aplicado também. O tempo depende de quanto a gente vai utilizar, mas assim, normalmente a gente aplica nessa região. Eu gosto muito de aplicar nessa região do malar para levantar um pouco mais tanto a ruga na ruga nasogeniana, né, que é o bigode chinês, como melhorar um pouco do contorno dessa região. Pode ser aplicado também em lábio para aumento labial, para aumento de volume labial. Eu não faço, mas existe a aplicação de olheira, então tem muitos colegas que fazem com bastante bons resultados. Eu particularmente não faço, eu acho que é uma região que fica muito fácil de edemaciar, muito fácil de ficar roxo, mas é uma boa aplicação também. O preenchimento ele tem efeito normalmente de torno de 12 a 14 meses. Então, às vezes, você precisa reaplicar esse preenchedor para conseguir manter aquele volume de face, tá bom? Também tem riscos muito baixos, mas às vezes pode acontecer algum tipo de você aplicar no local próximo de algum vaso, alguma coisa, e você tem uma medicação que aí é a hialuronidase, que é como se fosse um antídoto do ácido hialurônico, que pode ser utilizado também em alguns casos. Então é um arsenal que o cirurgião plástico, o dermatologista devem ter no seu consultório para se tiver alguma necessidade de aplicação, tá certo? Algumas perguntas que me fizeram, né? Quais são as áreas mais tratadas? Então, basicamente, o que é recomendado? Terço frontal superior, sempre a gente aplica Botox e em alguns casos aplica Botox associado com preenchimento. Aonde? Principalmente naquelas rugas mais fortes que tem aqui, que às vezes mesmo com a aplicação de Botox, você ainda tem um pouco de ruga ali presente. Preenchimento, normalmente a gente aplica mais nessas regiões, na região de volumização da face, em região de lábio, pode ser aplicado para melhorar um pouquinho, delinear um pouco mais o contorno da mandíbula também. Alguns pacientes que às vezes têm muita cicatriz de acne, também pode-se utilizar o preenchedor com ácido hialurônico no fundo da cicatriz, para aquele dali dar uma levantada um pouco maior, tá certo? Em relação a valores, normalmente na clínica a gente tem algumas coisas que a gente chama de semana do Botox, que é quando a gente faz uma compra maior de medicação, consequentemente a gente consegue diminuir um pouco o preço para o paciente. Mas isso vai depender, claro, do momento em que a paciente for fazer, e isso é falado e é explicado quando a paciente vai em consulta. Preço de preenchimento também depende da quantidade de material que vai ser utilizado. Então vamos supor, se eu for usar 2 ampolas de preenchedor, o valor é 1. Se eu for usar 4 ampolas de preenchedor, o valor é outro. Então também isso é uma coisa que eu costumo dar uma estimativa de valores quando as pessoas vêm no meu consultório, mas isso também determina cada um o que vai fazer, porque aí a gente define isso no consultório também, tá bom? Acho que tentei responder algumas coisas na explicação e na explanação. Tiveram várias perguntas repetidas, então tentei condensar um pouco mais numa só explanação, numa só conversa com vocês, mas se tiver alguma dúvida a mais, se tiver algo mais de perguntas a fazer sobre o Botox preenchimento,
fiquem à vontade que a gente está aqui para responder, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, bom final de semana e um abraço.